Graça e paz, meus irmãos, do nosso Rei Jesus. E louvamos a Ele pelo privilégio de estarmos aqui, finalizando a santa convocação dessa noite como igreja, essa assembleia solene diante do nosso Rei Jesus. Então, como nós vimos pela manhã, esse é o dia que o Senhor fez, é o dia da ressurreição do nosso Rei Jesus Cristo, é o dia da justificação. Então nós nos alegramos no Senhor nesse dia, não é? Pela graça, como nós acabamos de cantar, que nos alcançou, pelo sangue que nos uniu, pela morte que nos remiu. Nós louvamos o nosso Rei Jesus mais uma vez nessa noite. Meus queridos irmãos, à noite nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens no livro de Tito, na carta pastoral de Paulo a Tito, cujo título é Tito, colocando a Igreja de Deus em ordem. Hoje será a segunda exposição, portanto, que nós faremos em Tito, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tito. Ainda estamos no capítulo 1, ficaremos mais um tempinho aí no capítulo 1. Tito, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9. Diz assim a Escritura: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos ao nosso Deus, mais uma vez, em oração. Pai Santo, uma vez mais, nos achegamos ao Teu bendito trono de graça, apegados, ó Deus, ao Teu Filho Jesus, e o fazemos no poder do Teu Espírito. Pai, nessa hora nós rogamos a Ti por graça iluminadora, para que compreendamos, ó Deus, a Tua palavra revelada a nós, palavra lida. Abra, ó Deus, os nossos corações, abra as nossas mentes, nos dê coração para amar, olhos para ver, ouvidos para ouvir a voz do Teu Filho Jesus a nos exortar, a nos consolar e a nos edificar nessa noite. Senhor, apesar das minhas fraquezas e minhas debilidades, que o Senhor use a minha vida nessa noite, para que o Teu povo seja fortalecido, para que pecadores nessa noite arrependam-se verdadeiramente dos seus pecados, e para que nós, ó Deus, vejamos a tão sublime e nobre tarefa de um presbítero, como o Senhor ensina nessa passagem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos reverentes à Tua palavra, a recebermos a Tua palavra com alegria e atenção e singeleza de coração. Ó Deus, por favor, exalte o nome do Teu Filho Jesus nessa hora, que só Ele receba a honra, a glória, a adoração e domínio pelos séculos dos séculos. E é nele que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero a vocês. Ainda não é a introdução do sermão, tá? É uma introdução à introdução. Esse sermão foi o sermão mais desafiador da minha vida inteira. Eu comentei com algumas pessoas hoje pela manhã que esse foi o sermão mais desafiador. Foi o sermão que eu confesso a vocês que eu mais apanhei. E eu trago
esse sermão para que vocês apanhem junto comigo. Tá bem? Eu apanhei muito do Senhor e agora nós, pela graça dele, vamos apanhar também, vamos crescer juntos em sua graça. Sermão mais desafiador, pois eu estou em uma posição, junto com o nosso irmão André, de liderança desse grupo. Então, todo esse texto diz respeito a mim, todo esse texto diz respeito ao nosso irmão André, mas não se engane, todo esse texto também diz respeito a você como crente. Lembrem que o nosso irmão Elmer Pires de São Bernardo veio aqui, na ocasião do aniversário de 1 ano da nossa plantação, e ele pregou exatamente nesse texto. E ele fez um trabalho muito bem, que eu jamais faria igual, de expor esse texto e ir aplicando também aos crentes. Essa foi a ênfase dele. A minha ênfase nessa noite ela recairá principalmente nos presbíteros. Porém, isso não significa que ao longo do sermão eu não trarei aplicações e exortações para vocês como crentes, para nós como crentes. Tá ok? Então, apesar de a ênfase ser no caráter, na vida dos presbíteros, ao longo do sermão, nós também nos dirigiremos aos crentes, porque os presbíteros, eles são crentes. A única coisa que os distingue dos outros são os dons e o ofício que eles exercem na igreja local. Eles são crentes, como qualquer outro. Não são super crentes, não são imunes à criptonita do pecado. Eles são frágeis, fracos, e como nós lemos, não passam de pecado e fraqueza. E eles devem reconhecer isso. Bom, dito isso, vamos agora, portanto, à introdução do sermão. Deixe-me ser sincero com vocês. Eu imagino que vocês concordarão em partes comigo. Parece que não se precisa mais de presbíteros. Parece que não se precisa mais de pastores. Afinal de contas, faça um voo panorâmico comigo por onde você passou e olhe para a liderança. Faça um voo rápido, panorâmico comigo. Ora, você por um acaso não encontrou lá líderes arrogantes? Você por um acaso não encontrou lá líderes imorais? Pastores que se julgavam perfeitos ou ainda que se julgam perfeitos, imunes de pecados, quase arcanjos? Líderes mentirosos, em flagrante, verdade ausente. Líderes, pastores que não pastoreiam o povo de Deus. Pastores que não têm real interesse pelo povo de Deus. Líderes, pastores, diáconos, que não amam o povo de Deus. Amam mais os seus próprios nomes do que a glória de Deus. Promovem mais os seus nomes, mais os seus ministérios, entre aspas, do que o nome, a glória e a obra de Jesus Cristo. Ora, você por um acaso não viu pastores narcisistas, megalomaníacos, que matam e fazem morrer e morrem por fama e glória? Eu vi muito isso. Sofri muito com isso. Eu imagino que muitos de vocês também. Então, olhando para esse cenário, parece que não se precisa mais de presbíteros, que não se precisa mais de pastores. Afinal de contas, Jesus é o nosso supremo pastor, não é? Mas a verdade não poderia ser mais contrária ou mais oposta do que essa. Sim, precisamos de presbíteros. Presbíteros irrepreensíveis. Precisamos de pastores. E, nesse sermão, presbíteros, pastores e bispos são sinônimos, tá bem? São só facetas do mesmo ofício. O pastor, ele é presbítero, ele é bispo, tá? Estes presbíteros irrepreensíveis são, e por isso que nós precisamos deles, e é por isso que nós os respeitamos, e é por isso que nós os reverenciamos, e é por isso que nós os admiramos. Porque pastores, presbíteros irrepreensíveis são chamados por Deus por uma santa e celestial convocação. Por isso que ninguém entra no ministério. Aqueles que são chamados pela voz divina do Supremo Pastor se rendem ao ministério.
Ninguém pisa lá porque quer. Ai daqueles que fazem isso. Eles são chamados por Deus e precisamos deles porque eles pregam o evangelho da graça de Deus. E precisamos deles porque eles cuidam do rebanho de Deus com amor e zelo. Portanto, precisa-se de pastores, sim. Precisamos de presbíteros, sim. Mas um tipo de presbítero, um tipo de pastor que é completamente distinto, que é completamente separado, que é completamente outro daquela descrição que nós vimos há pouco. Precisamos de pastores e de presbíteros que sejam irrepreensíveis. Por isso que ninguém pode fabricar um presbítero irrepreensível. Ninguém pode fabricar um presbítero irrepreensível. Nenhum esforço humano, cultura, indústria ou curso. Presbíteros irrepreensíveis são dados de cima, são dados do alto, são dados dos céus. Presbíteros irrepreensíveis são dons celestiais dados ao povo da aliança. Mais uma vez, eles são dados do céu. Do contrário, não podem ser recebidos. Aqui vem a afirmação teológica do nosso sermão. E vocês sabem que essa afirmação teológica é aquela afirmação que resume todo o conteúdo, é aquela frase que ajuda você, ao ler esse texto novamente em sua casa, ver todo o sermão ali de maneira resumida. E a afirmação teológica é: presbíteros devem ser irrepreensíveis, pois essa é uma exigência do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Eles devem ser irrepreensíveis no lar, no caráter e na doutrina. E é exatamente isso que veremos nesse texto. Aqui já está a divisão do nosso sermão. Presbíteros devem ser irrepreensíveis. Primeiro, no lar, versos de 5 a 6. Segundo, irrepreensíveis no caráter, versos de 7 a 8. E terceiro, irrepreensíveis na doutrina, versículo 9. Para as crianças pesquisarem com seus papais, e vai ficar fácil, porque daqui a pouquinho eu vou dar a definição, né? A palavrinha da semana é irrepreensível. Irrepreensível. Meus irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no caráter e nas qualificações dos presbíteros, aqui nesse texto, nós precisamos lembrar o contexto em que a nossa igreja local se encontra, o contexto em que a nossa congregação se encontra. Nós estamos prestes a iniciar as entrevistas, né, depois da última aula, que vai ser feita online, sobre o nosso pacto de membresia, onde vocês assinarão e dirão que estão de acordo ou não, que entendem, que não entendem. Estamos dispostos a tirar quaisquer dúvidas de vocês. Então, o nosso contexto é: em breve nasceremos como igreja local. Como igreja local, formalmente instituída, nós teremos uma membresia. E essa membresia deverá escolher os seus oficiais, os seus pastores, os seus presbíteros. Esse é o contexto em que nós nos encontramos. Então, este sermão, ele tem um peso um tanto quanto distinto para a sua vida, para as nossas almas. Porque, por mais que os líderes dessa congregação possam ser habilidosos, carismáticos, gente boa, gente legal, conhecemos a família, conhecemos a esposa, isso não é critério para escolher oficiais na igreja local. Não importa se estamos há 1, 2, 10, 5 anos plantando e caminhando juntos nesse trabalho, isso não é critério para a escolha de oficiais da igreja. O que deve regular a escolha dos oficiais da igreja é a Escritura. Ela diz sim, ela diz não. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse sermão, que você revisse esse sermão, que você assistisse novamente esse sermão, porque ele tem implicações práticas e severas daqui a pouco. Tá bem? Então, eu gostaria de lembrar vocês, agora olhando ali para o versículo 5, que é uma introdução a essa sessão. Paulo diz claramente o motivo de ele ter deixado Tito em Creta. Olha lá comigo, versículo 5. Ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes,
bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Percebam o plural, tá? Como te prescrevi. Aqui, em alguns momentos, nós precisaremos, não completamente, senão o nosso sermão teria pelo menos aí 1h30 ou 2 horas. Eu ainda me esforcei para reduzir um pouquinho. Não sei se eu fui muito bem sucedido, vocês o dirão depois, né? Mas nós, em alguns momentos, precisaremos ir para 1 Timóteo capítulo 3. Porque 1 Timóteo capítulo 3 é o texto correlato de Tito capítulo 1. Lá, em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos também uma lista descrevendo o caráter, a vida, a qualificação dos presbíteros, dos diáconos e das esposas dos diáconos. E aqui nós inferimos que aquele perfil que é dado das esposas dos diáconos, elas não são diaconisas, é o perfil delas, também pode ser usado como perfil das esposas dos presbíteros, tá bom? Então, em algum momento nós olharemos para 1 Timóteo capítulo 3. A lista, elas não são totalmente idênticas, elas se complementam, tá? Apesar de Paulo começar a lista de 1 Timóteo 3 e Tito 1 exatamente igual, falando de um assunto muito importante que nós já veremos. Então, o que é um presbítero? Nós não somos batistas, por que falamos presbíteros? Aliás, nós somos presbiterianos, então, não é? Há uma confusão acerca disso, não é? Então, o que é um presbítero? Vamos começar definindo o que é um presbítero. Tem 2 significados principais. Um presbítero, ele é um ancião, alguém mais velho em idade, ok? Alguém que já passou aí da casa dos 50, vamos colocar assim, é um ancião, é um presbítero, não é alguém sábio. Esse é um sentido em que a palavra presbítero é usada. O outro sentido é um sentido um pouco mais eclesiástico, e ele é usado nesse aspecto. É alguém responsável pela supervisão espiritual e liderança de uma igreja local. Nas sinagogas do primeiro século, por exemplo, nós vemos homens mais velhos, proeminentes, que eram chamados de presbíteros, e muitos desses homens, anciãos, sábios, eles eram líderes nas sinagogas. Então, Paulo, ele não está inovando, ele está trazendo algo que já existia no contexto do judaísmo e está aplicando agora à igreja cristã. Então, um presbítero ele não é necessariamente alguém que é mais velho. Um presbítero ele pode ser alguém jovem, mas ele precisa ser experiente, experimentado na doutrina, no evangelho. Por isso que ele não pode ser neófito, ele não pode ser novo na fé. Esse texto que nós veremos, como eu mencionei, ele não fala apenas dos presbíteros, sobretudo os presbíteros, mas fala também de você como crente. É um perfil, é um caráter altíssimo, é um nível elevadíssimo, é um padrão celestial impossível de ser fabricado e imitado, senão por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então, notem, por exemplo, 1 Timóteo 4,12, um texto muito querido por mim, que eu amo muito. Vejam o que Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo da igreja de Éfeso. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Notem aqui, um presbítero, um pastor, ele pode ser jovem, mas ele deve ser um exemplo para os fiéis. Ele é como se fosse uma forma de bolo, não é? Se você tem uma forma redonda, né, Aline? E você coloca os ingredientes ali nessa forma redonda e coloca no forno, não sairá um bolo quadrado, sairá um bolo redondo. Todos os bolos que você fizer nessa forma sairão exatamente nessa maneira, redondos, porque a forma é redonda. Então, o pastor, o presbítero, ele é essa forma. Ele é esse molde, ele é um padrão a ser imitado, um modelo de fidelidade, um modelo de amor pelo Senhor, um modelo de vida de oração, um modelo de vida devocional, um modelo de piedade, um modelo de administração de suas finanças, um modelo de administração do tempo, um modelo de cuidado de família, da família, e etc, e etc, e etc. Então, vejam que não é algo simples, não é uma decisão simples, não é uma escolha simples.
É algo extremamente severo e sério e profundo. Então, o título desse sermão, agora indo diretamente aos versículos 6 em diante, o título desse sermão é Escolhendo presbíteros irrepreensíveis. Escolhendo presbíteros irrepreensíveis. Presbíteros devem ser irrepreensíveis, pois essa é a exigência do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Eles devem ser irrepreensíveis no lar. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão, é onde nós entramos nessa hora. No finalzinho do versículo 5, Paulo vai dizer a Tito que ele deveria constituir, eleger, junto com as igrejas locais, presbíteros. E ele diz, conforme te prescrevi. Quer dizer, não é algo novo para Tito. Tito já conhecia. Aliás, depois de caminhar 10 anos com Paulo, agora ele está assumindo o pastorado em Creta, na igreja que ele estava plantando junto com Paulo. Vejam, 10 anos, aproximadamente. Pode ser um pouquinho mais. Não menos, mas um pouquinho mais. 10 anos sendo pastoreado por Paulo, sendo discipulado por Paulo. E eles já sabiam o perfil desses homens na liderança da igreja local. Então, conforme te prescrevi. É bom a gente notar que aqui, apesar de estar escrito conforme te prescrevi, Paulo é um apóstolo. Ele é uma autoridade na igreja local, autoridade que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Em outras palavras, é o próprio Espírito de Jesus Cristo, por meio de Paulo, ensinando, lembrando a Tito e lembrando aqueles ministros e aquelas igrejas que leriam essa carta, que quem está falando por meio de Paulo é o Espírito de Jesus Cristo. Então a atenção aqui é total. É a palavra do Deus Trino norteando como homens que vão ser líderes na igreja devem ser escolhidos. E aí vem o versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Vamos parar aqui um pouquinho. Alguém que seja irrepreensível. Para que ninguém ficasse bravo com Tito, que é o pupilo, junto com Timóteo, né, os dois pupilos de Paulo, para que ninguém ficasse bravo com Tito e olhasse para ele, quem que você pensa que você é, Tito? Você tá... Tudo bem, foi Paulo que te mandou, mas você pensa que você é quem? Coloca-se no seu lugar aí, sou mais velho do que você. Para que ninguém ficasse bravo e comprasse uma briga com Tito antes da hora, nós vemos, e caso alguém chamasse Tito de legalista, né? Nossa, como você é rígido, como você não precisa ser tão duro assim, não precisa ser tão firme assim, e fosse para cima de Tito, né? Esse rigor espiritual que você está colocando é muito elevado. Nós não temos condições disso. Os futuros pastores não têm condições de serem formados assim. Não tem ninguém em nosso meio assim. Então Paulo chama a responsabilidade para si. Fala, eu, apóstolo, escravo, lembra da exposição da semana passada? Escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu, na autoridade do Senhor, estou escrevendo, estou ordenando, estou mandando. Então Tito tem um bom escudo aqui, não é? Isso significa que homens que não estão de acordo com esse padrão, com essa norma, com essa regra, deveriam ser preteridos, deveriam ser rejeitados, deveriam ser colocados para correr. E aqui é uma clara referência aos falsos mestres que estavam na igreja. E nós veremos que o perfil deles é completamente contrário ao que Deus estabelece aqui para a sua igreja. João Calvino disse o seguinte: deve-se notar cuidadosamente que as igrejas não podem permanecer em segurança sem o ministério pastoral, de modo que, onde quer que haja um considerável grupo de pessoas, deve-se designar um pastor sobre ele. Significa que a segurança da tua alma, significa que o vigor espiritual dessa igreja local, estarão sempre de acordo com a sua liderança. Conforme vai a liderança de uma igreja, assim vai a igreja. Conforme vão os presbíteros de uma igreja local, assim vão os membros, assim vai a membresia de uma igreja local. Então, o que nós temos aqui iniciando essa sessão é um lembrete muito doce. Um lembrete muito doce. Que os pastores, os presbíteros e os candidatos ao presbitério, os presbiteráveis, né, vamos colocar assim, eles devem lembrar. Uma doce lembrança. Há uma congregação
privada, vamos colocar assim, antes da congregação pública. Presbíteros são lembrados aqui. A primeira igreja que eles devem pastorear é o seu lar. Eles precisam ser irrepreensíveis dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aqui me permitam, homens precisam ser irrepreensíveis, santos e piedosos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós não devemos levar em consideração um pastor pura e simplesmente por sua formação teológica. Quem nunca viu por aí, por exemplo, processos de sucessão pastoral? Igreja ficou sem pastor, vamos atrás de pastores. Olha, ele tem formação lá nos Estados Unidos. Nossa, ele estudou lá no Puritan com Joel Bick. Nossa, ele fez PhD lá. Ele tem doutorado em exegese, em hermenêutica. Não é somente isso, meus irmãos, que nós devemos levar em consideração. Nossa, ele é popular, ele é conhecido. Não é somente isso que devemos levar em consideração. Nós precisamos ver como que esse homem se porta na sua casa. Nós precisamos ver como que essa fé que ele diz que tem se porta dentro do seu lar. Ali é onde nós temos um verdadeiro crente ou não. A depender de como esse homem cuida da sua família, como ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos, a depender de como ele vive a vida comum do lar, esse homem jamais deveria ser incentivado a pisar no solo sagrado do ministério pastoral. Os nossos olhos precisam estar nos lugares certos. A vida familiar é o melhor indicativo de como será um líder na igreja local. E aqui, óbvio, eu estou dando dicas, né? Eu até brinquei, acho que foi com o irmão Elson que eu brinquei de manhã. Depois os irmãos me lembrem, né? Não estou muito bem de memória, vocês sabem disso, mas eu brinquei de manhã. Eu falei, olha, se eu fosse alguém mal intencionado, eu pularia essa parte de Tito. Eu daria um jeitinho aqui e pularia. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é expondo o que as Escrituras dizem sobre a liderança de uma igreja local. E significa que nós estamos nos expondo a vocês. E é isso mesmo que deve acontecer. Vocês devem nos avaliar. Vocês devem nos fiscalizar à luz das Escrituras. E não há problema nenhum com isso. Então vocês precisam saber como que nós cuidamos das nossas esposas. Vocês precisam saber como que nós educamos nossos filhos em casa. Como que é a vida comum no nosso lar. E notem, ser irrepreensível aqui não significa ser perfeito. Não significa ser perfeito, nem absolutamente sem falta. Mas significa que alguém irrepreensível é alguém com uma boa reputação. É alguém com uma boa reputação. É alguém livre de acusação. Ninguém poderia levantar e apontar falhas morais nesses homens, nesses pastores, nesses presbíteros irrepreensíveis. Atitudes, palavras ou hábitos errados que possam trazer vergonha ao nome de Cristo ou à igreja são isentos na vida deles. Em outras palavras, eles são ficha limpa, né? Um termo bem utilizado por aí. Significa que esses homens, portanto, não são anjos. São homens sujeitos às mesmas paixões que vocês, mas que precisam não envergonhar o nome de Cristo ou trazer desgraça à igreja por sua conduta. Veja 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a própria casa, criando o filho sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Percebem? Se não governa bem a própria casa, se não cuida bem da própria casa, como que é que vai cuidar da tua alma? Como é que você pode confiar em alguém que não cuida bem da sua casa? Como é que você vai confiar a sua alma, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos a alguém que negligencia as suas responsabilidades mais básicas? Você seria louco se você fizesse isso. Eu jogaria você pela janela se você fizesse isso. Se você fizesse isso, você estaria colocando
a sua alma em grande perigo. O destino eterno da sua alma em grande perigo. O seu peregrinar desse lado do céu em grande perigo. Porque você estaria debaixo de uma liderança que está debaixo do desagrado do Senhor. Você sabe o que é isso? O Senhor está irado, está desapontado, entre aspas, indignado com uma liderança que está em um lugar que não deveria estar, usurpando um lugar que não é dela. Então isso é muito sério. É muito sério. Eu desafio você a conversar com pessoas e a perguntar a elas o que levou elas a frequentar uma igreja. Você verá muitas respostas. Ah, os cânticos são legais, tem atividade para as crianças, os jovens, eu gosto do pastor. Eu duvido, e eu gostaria que se você recebeu essa resposta e se você ouviu essa resposta, que você me diga depois, porque até hoje eu nunca ouvi. Alguém que diga assim: eu estou congregando naquela igreja porque, apesar daquela liderança ser uma liderança que eu sei que está crescendo em santificação, que está crescendo em graça, eu sei como esses homens cuidam da sua casa. Eu sei como eles amam as suas esposas. Eu sei como eles educam seus filhos. Portanto, apesar de tudo, eu confio neles. Eu sei que eles são crentes de verdade, que eles não estão fingindo e que eles não estão manipulando a situação para fazer o seu próprio nome. Depois você me fala se você encontrou alguém assim, porque essa deve ser uma condição essencial para você procurar uma igreja, para você congregar. Não é se lá simplesmente tem teologia reformada. É se lá tem pastores crentes, bíblicos e reformados de verdade, que estão lutando para aplicar o evangelho em suas almas, em seu lar. Então a gente pergunta, como que um presbítero, nesse texto, ele é irrepreensível no seu lar? Primeira coisa que nós vemos aqui, versículo 6, sendo fiel à sua esposa. Verso 6, parte A, tá? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Vamos até aqui, parou aqui. O que significa esse marido de uma só mulher? Notem que esse irrepreensível que vem, ele vem sendo preenchido pelo que vem depois, tá? Então, aqui nós estamos considerando que o presbítero ele é irrepreensível no lar, em casa, na vida comum do lar, tá? Eu sei que há debate em torno desse texto, principalmente por parte de dispensacionalistas, literalistas, que entendem que esse texto é usado, ou que Paulo está ensinando aqui, que ser marido de uma só mulher significa que aquele presbítero que casou, ele casou e não pode casar novamente, porque ele é marido de uma só mulher, independente do que aconteça. Ainda que ele tenha sido traído, ele não tem autorização divina para casar de novo. Essa é uma leitura do texto. Eu entendo que uma leitura mais natural, basicamente aqui, à luz do contexto dos falsos mestres e da imoralidade sexual em Creta, o que Paulo está dizendo aqui sobre ser marido de uma só mulher significa fidelidade conjugal. Significa que esse homem, diferente dos imorais falsos mestres sensuais, eles devem estar casados com uma única mulher de uma vez. Em outras palavras, esse texto é contra a bigamia. É contra você ter mais de uma esposa. Tá? Então, esse texto é contra a imoralidade sexual. E o que esse texto nos mostra? Que casamento é uma instituição divina. Paulo poderia começar essa lista de qualquer outra maneira. Ele começa Tito 3 igual. Marido de uma só mulher. Ele não está simplesmente combatendo a imoralidade sexual, ele está indo um pouquinho além disso. E é isso que nós precisamos considerar. Ele está nos mostrando que o casamento é uma instituição divina, que o casamento é uma instituição pura, santa e deve ser conservada assim. Um homem irrepreensível em seu lar ama a sua esposa. E aqui, homens, de maneira geral agora, permitam abrir um pouquinho mais, homens irrepreensíveis em seu lar amam as suas esposas. Ele não tem olhos para nenhuma outra mulher. Não tem pensamento para nenhuma outra mulher. Ele não tem desejos por nenhuma outra mulher.
não deseja a companhia de nenhuma outra mulher, senão a companhia de sua esposa. É esse o ponto aqui. Significa que o casamento deve ser visto em alta estima no contexto da igreja. Não só, obviamente, na vida dos presbíteros, mas na vida da igreja como um todo, não é? Por isso que Martinho Lutero falou o seguinte, não há relacionamento, comunhão ou companheirismo mais amável, amigável e encantador do que um bom casamento. Paulo está chamando a atenção de que presbíteros irrepreensíveis em seu lar cuidam do seu casamento, cuidam de suas esposas, não são imorais, mas há mais implicações aqui, nós precisamos afundar um pouquinho mais. O candidato ao presbitério deve cuidar de sua esposa de maneira espiritual como homem, não como presbítero, mas como homem, porque essa convocação é para todos os homens. Homens são chamados para representar Jesus Cristo no casamento. Não são presbíteros apenas, são todos os homens. Se você é homem e você é casado, há uma ordem, há um mandamento sobre você, há uma expectativa sobre você, há um caminho para você trilhar. E você deve trilhar. E o caminho é de você amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Esse é o caminho, não só para os presbíteros, mas para todos os homens aqui presentes. Vejam Efésios 5, 25 a 27. Maridos, não presbíteros, maridos, homens, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Homens casados devem olhar para Jesus Cristo e imitá-lo. Homens casados devem olhar para Jesus Cristo e fortalecer as esposas pela palavra. Homens casados devem olhar para Jesus Cristo e santificar as esposas pela palavra, proteger as esposas pela palavra, amar as esposas pela palavra. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Se a sua esposa não se sente cuidada por Deus através da sua vida, você está falhando miseravelmente no seu ministério como marido. Você está falhando, eu estou falhando, nós estamos fracassando como homens, se nós não estamos protegendo as nossas esposas pela palavra. Se nós não estamos olhando para Jesus Cristo e imitando esse drama do Evangelho, sofrendo, morrendo, sangrando, sendo sacrificado para cuidar das nossas esposas. Notem, é ordem divina, mandamento divino. Por isso que o primeiro ponto a considerar alguém ao presbitério é saber como vai a sua casa, como vai o seu lar, como você peleja pela sua família. Esse é o trabalho do presbítero com a igreja local. O presbítero protege a igreja local, luta com a igreja local, põe os lobos para correr, chacoalha aquele que está sonolento, desatento, pecando, caindo, indo para o buraco. Ele faz isso com a igreja local. Mas isso deve estar acontecendo na sua casa primeiro. O seu lar deve testemunhar de que ele peleja pelas almas eternas da sua esposa e dos seus filhos. Essa é a primeira etapa. E por que isso é tão importante? Eu pude ver uma cultura pastoral virtuosa de pastores dos últimos 50 anos para cá, em um contexto específico. E pasmem, eu ouvi isso que eu vou compartilhar com vocês como motivo de glória, como motivo de orgulho, como motivo de, nossa, como você é piedoso. Nossa, pastor, como o Senhor ama o rebanho de Deus. Pastor, como o Senhor é um homem que ama a Deus e ama a sua igreja. O que eu ouvi? Eu ouvia muitas vezes isso. Eu fui aconselhado assim. Graças a Deus, o Senhor me fez surdo para esses conselhos.
Abre aspas. Não vi meus filhos crescerem, porque estava ocupado demais com as coisas do Senhor. Nós estamos inseridos em uma cultura pastoral que diz assim: quando eu ia estudar para os meus sermões, eu fechava a porta, trancava a porta e meu filho não entrava. E ele ficava batendo do lado de fora e eu não abria a porta. Vou dizer uma coisa a vocês. Pedrinho, Joninhas, tem total acesso a mim enquanto eu faço os meus sermões. Tudo bem que eu estou nas madrugadas, eles estão dormindo, né? Então é mais tranquilo. Mas eles têm total acesso a mim. Total acesso a mim. Eu não quero que os meus filhos cresçam com traumas psicológicos dizendo: Deus afastou meu pai de mim. Porque enquanto eu queria o meu pai, ele estava com Deus. Eu odeio a Deus, porque Deus tirou meu pai de mim. Tem adultos que reverberam isso. Acho que você talvez já tenha conhecido pessoas assim. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que crescem odiando um Deus falso que não existe, como se ele fosse o Deus verdadeiro, por causa de negligência pastoral. Pasmem! Por causa de negligência pastoral. Eu estou ocupado demais com as coisas da igreja que não tenho tempo para a minha família. Deixa eu ilustrar a consequência disso, tá? Deixa eu ilustrar a consequência disso. Esse é um caso real. Não vou citar nomes de propósito, óbvio. Um pastor muito dedicado trabalhava na igreja há alguns anos. Ele pregava, dirigia o louvor, pastoreava os jovens, conduzia as reuniões de oração, ministrava aos casais e muito mais. Ele era uma bênção. Sem dúvidas, ele era uma bênção. Ele não era pastor presidente da igreja, era o pastor auxiliar. Eram vários, ele era um deles. Ele fazia jus ao auxiliar, ele fazia tudo. Sabe aquele pau para toda obra? Era esse pastor auxiliar. Sempre pronto a servir. Era o braço direito do pastor presidente. Contudo, em um determinado dia, ao chegar em sua casa, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. Ele encontrou a sua esposa com outro homem. E ele a amava tanto que estava disposto a perdoá-la. Estava disposto a manter a família e a recomeçar. Tinha um filho na época. Mas, depois do pecado das trevas ter vindo à luz, a esposa optou por mantê-lo às claras. O marido foi restaurado. A esposa foi embora com o amante. Não abandonem a piedade familiar. Não abandonem o culto doméstico. Não abandonem a confissão de pecados diária. Não abandonem, cônjuges. Confessem os seus pecados aos seus cônjuges. Maridos, confessem seus pecados e tentações às suas esposas. Esposas, confessem as suas tentações aos seus maridos. Protejam-se antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Protejam-se. Invoquem o nome do Senhor. Cubram-se da graça de Deus. Protejam seus corações. Privem-se de tentações que vocês poderiam se privar. Protejam-se daquilo que vocês podem se proteger. Sabe qual é o meio mais eficaz de protegermos o nosso casamento? Culto doméstico diário. Vida piedosa em privado. Esposas, procurem saber como vai a vida espiritual de seus maridos. Esposas, qual foi a última vez que você perguntou para o seu marido como está a sua leitura bíblica? O que você está lendo da Escritura? Você está em silêncio há muito tempo. O que está acontecendo? Maridos, procurem supervisionar. Você é responsável, marido, por supervisionar a vida espiritual da tua esposa. Você é o bispo da tua casa. Você é o pastor por excelência da tua casa. Cuide da vida espiritual da tua esposa. Isso não é brincadeira. É o destino da tua família que está em jogo. Presbíteros por excelência. Notem como eles estão fazendo isso. Mas isso é para todos os crentes. Nós soubemos recentemente de um caso envolvendo um grande pastor reformado que causou choque e transtorno a muitos de nós, não é? O grande pregador, meu pregador favorito, Dr. Steve Lawson, foi surpreendido numa falta.
foi pego traindo a esposa, foi pego em imoralidade sexual, um caso que levou 5 anos para ser descoberto. Por que eu estou mencionando isso? Não é para expor o Lawson. Que Deus o restaure, que Deus o abençoe, que Deus trate o coração da esposa dele, trate o coração da jovem que estava envolvido nisso tudo, trate o coração dos seus filhos. Tem uma família devastada aqui. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque nós não caímos da noite para o dia. Nós não caímos na primeira olhada. Nós não caímos no primeiro pensamento. Não é assim que nós caímos. Não é assim. Há um tempo antes da queda flertando com aquilo. Há um tempo antes da queda cobiçando aquilo, desejando aquilo, imaginando aquilo, até que então acontece o que está em Tiago 1, de 13 a 15, que diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A cobiça atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vejam o processo. Não é um baque, é um meditar no pecado, é um contemplar o pecado, é um colocar aquilo diante dos olhos, e aquilo vai cada vez mais se tornando mais atraente, e a tua alma vai sendo seduzida, e aí você vai sendo arrastado, até que a tua vontade é vencida. Aí quando a tua vontade é vencida, você começa a fazer planos, arquitetando como que você pode fazer aquilo. E aí então, o pecado é concebido, é consumado e gera a morte. Se nossa família for centrada no Evangelho, não significa que nós estaremos 100% imunes a isso. Mas significa que as chances de um adultério acontecer serão muito menores, pois dispositivos de segurança serão criados. Teremos mais medo de desagradar ao nosso Deus do que de desagradar ao nosso cônjuge. E esse é um fundamento que nós precisamos estabelecer. Nós sim precisamos temer de desagradar o nosso cônjuge, de fazer algo dessa natureza tão injusta, tão baixa, tão mesquinha. Mas nós, lembrem, nós antes de cairmos em público, nós caímos em privado. Nós abandonamos Deus em público porque nós já abandonamos Ele em privado. Por isso que é tão fácil matar o irmão com os lábios. Por isso que é tão fácil matar o irmão com a mente. Por isso que é tão fácil nós difamarmos as pessoas. Por isso que é tão fácil nós sermos rápidos em destruir reputações, sem sequer nos preocupar com o que vai acontecer. Porque nós já abandonamos a Deus. E quando Deus é abandonado, quando nós quebramos a primeira tábua da lei, a segunda tábua da lei moral é consequência. Então eu mato, eu roubo, adultério, eu cobiço, eu minto, não é? Eu faço o que eu tiver que fazer. Então, um ponto necessário para nós falarmos aqui é que algumas pesquisas indicam que a maioria de pastores que caíram no pecado da imoralidade sexual, do adultério, eram assíduos consumidores de pornografia. Assíduos consumidores de pornografia. O que demonstra uma vida espiritual apática, rasa e ausente do padrão divino. Casados, conversem, confessem seus pecados uns aos outros. Vocês precisam se proteger. Casados, tenham uma boa vida sexual. Eu ia pedir licença para os solteiros, mas eu não vou. Porque Satanás, o mundo, corrompe esse assunto, trazendo mácula e sombras que a gente sequer toca nele. Mas nós precisamos dizer e proclamar: sexo é dom divino. Sexo foi criado por Deus. Sexo é um presente divino para ser usufruído no contexto de casamento. É algo puro, é algo santo, é algo que deve ser buscado e praticado para a glória de Deus no contexto do casamento. Então, essa é uma boa maneira de nós conversarmos com os nossos cônjuges e protegermos a nós mesmos, como estamos, como vai a nossa vida espiritual, mas não é colocar uma boa vida íntima como um fim em si mesma. Não é esse o ponto.
O ponto é que Jesus Cristo precisa ser o fundamento do nosso lar, o fundamento da nossa esperança. Se não for, você pode ser um milionário, sua vida financeira pode estar uma maravilha, você pode ter lá seus 10 milhões no banco, você pode ter o melhor casamento segundo os padrões humanos, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, os melhores investimentos, mas se o fundamento da tua alma não for Jesus Cristo, acabou. Você não está fundamentado na rocha. Você fará daquilo que é bom, agradável, puro e santo um ídolo. Aquilo vai ser o seu Deus. Percebem? Então, nós sim precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da vida espiritual do nosso lar, mas nós não podemos negligenciar as outras coisas. Nós precisamos conversar. Ser marido de uma só mulher implica tudo isso. Nós poderíamos falar muito mais coisa, mas eu tenho que avançar aqui, porque o tempo corre. Lembrem disso. Nós abandonamos a Deus em privado antes de abandonarmos a Deus em público. Se você não tem orado, se você não tem lido a Bíblia, se você não tem tido vida devocional com Deus, você está em pecado obstinado no mundo. O fato de você não estar cumprindo suas disciplinas espirituais já demonstra que você está caminhando na carne, que você está caminhando em pecado, que Deus não é importante para você, que o que Ele diz não é necessário para a tua vida. E você não é grato a Deus, por isso que você não ora. Será que o Evangelho realmente alcançou você e rasgou a sua alma? Por que é que você está tão frio, tão apático, tão negligente? Por que é que você não consegue controlar a sua língua? O que é que está acontecendo com você? O ponto não é se você conhece os 5 pontos do calvinismo. O ponto não é se você está numa igreja reformada. O ponto é como que o Senhor Jesus Cristo tem santificado a tua alma, tem santificado o teu coração, o quanto Ele é a pessoa mais importante do mundo para você. É esse o ponto, meus irmãos, esse é o ponto. Então vamos a algumas aplicações aqui. Esse texto não significa que um solteiro não possa ser presbítero. Não significa que um solteiro não possa ser pastor. Por exemplo, Timóteo não era casado, e ele era um jovem pastor. Maridos e candidatos ao presbitério, evitem a todo custo ficar sozinhos com outras mulheres. Você jamais trairá sua esposa se jamais ficar sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Não se coloque em risco. Corra do pecado, fuja do pecado. Não fique sozinho com uma mulher que não é a sua esposa. Por que você tem ficado sozinho com mulher que não é a sua esposa? Não faça isso. Não faça isso. Caso tenha que conversar com uma irmã, homem, sempre tenha sua esposa junto. Sua esposa deve estar do seu lado ao conversar com alguém do sexo oposto. Obviamente que eu estou me referindo a uma mulher, não é? Homens e candidatos ao presbitério, cuidem de suas famílias com zelo. Sejam homens. Sejam homens pelo amor de Jesus Cristo. Pare de estar casado desejando os privilégios de estar casado, desejando viver uma vida de solteiro. Assuma as suas responsabilidades. Assuma a responsabilidade que Deus deu a você. Seja um homem bíblico, seja um homem celestial. E aqui eu preciso comentar que o André comentou um pouquinho sobre isso, né, no sermão pela manhã, e eu não li o esboço dele. Eu nem combinei nada com ele. E ele tocou nisso pela manhã. Então, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Ouça o que o Espírito está dizendo a essa igreja local. Sejam homens de verdade. Suas esposas, famílias e filhos e igreja precisam que vocês sejam homens. Homens segundo o Evangelho da graça de Deus. Não segundo os padrões de Hollywood. Não segundo os padrões da série que você assiste e gosta. Não segundo Marvel, DC. Segundo as Escrituras, segundo o Evangelho, segundo Jesus Cristo. Quer saber o que é ser um homem de verdade? Olhemos para Jesus Cristo. Homens, estudem a palavra de Deus com suas esposas. Não abram mão do culto doméstico, orem com suas esposas, separem tempo para isso. Você deve pelejar e proteger o coração da sua esposa contra os guerreiros espirituais das trevas, contra as tentações, contra os pecados, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Como é que você, marido, está cuidando da sua esposa? Como é que você, candidato ao presbitério, está cuidando do coração da sua esposa? Como é que você, pastor, está cuidando do coração da sua esposa? Como? Me diga.
O quanto de tempo você está pelejando por ela em privado, orando pela vida dela, lutando por sua alma eterna, desejando que ela cresça em santificação e graça, o quanto você está fazendo isso. Se você não está sangrando por isso, para ver a tua esposa crescendo em piedade e graça, você está jogando ela ainda mais fundo no abismo. Levante-se, marido, pegue a espada do Espírito, erga ao céu, clame pela graça de Deus e vá pelejar contra esses inimigos que estão levando a sua esposa para o buraco. Façam suas famílias observar o dia do Senhor com piedade. Homens, essa responsabilidade é de vocês. Vocês guiam espiritualmente a sua família. Nós batemos um pouco nos presbíteros, vamos bater mais um pouquinho daqui a pouco. Mas não é só eles. Eles devem cuidar para que o dia do Senhor seja observado na igreja, porque eles estão fazendo isso em casa. A responsabilidade espiritual do teu lar, homem casado, é tua. E tome nota disso, solteiro. Tome nota disso. É sua responsabilidade como homem assumir a liderança espiritual do teu lar e ir à frente e guiar como as coisas devem acontecer. Orem por suas esposas, compartilhem suas lutas com elas. Não tenham segredo com suas esposas. Jesus Cristo não tem segredo para com o seu povo. Por que é que você tem segredos com a sua esposa? Abra o coração a ela. Compartilhe as suas tentações, as suas fraquezas. Não busque ter outra mulher para desabafar as coisas e falar mal de sua esposa. Você está abrindo uma grande brecha ao fazer isso. O mesmo vale para as esposas, tá? Não procure alguém do sexo oposto para falar e difamar o seu marido. Você está abrindo uma brecha tremenda para adultério aqui. Agora vamos olhar para as esposas. Esposas, de igual modo, esposas, cuidem de seus maridos com zelo e amor. Esposas, incentivem seus maridos a assumir a liderança da casa. Não fiquem apáticas, não se satisfaçam enquanto o seu marido não for um marido bíblico. Ore a Deus, gaste horas orando a Deus pela vida do seu marido para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele queime o videogame e assuma a liderança do seu lar. Para que ele seja um homem. Esposa, o quanto você tem entregado sua alma, quanto você tem cuidado do seu marido em oração. Lembre os seus maridos das suas responsabilidades físicas e espirituais. Lembrem-os disso. Vocês são auxiliadoras idôneas. Lembrem, casamento é ministério. Casamento é onde nós servimos a Deus, para a glória de Jesus Cristo, no poder do Espírito. É ministério, é serviço a Deus. Então lembre os seus maridos de suas responsabilidades. Ah, mas ele não faz. Lembre-o. Eu cansei. Lembre-o. Por um acaso Deus destituiu você do ministério de auxiliadora do seu marido? Se sim, ok. Desista mesmo. Mas até onde eu sei, você está casado. Na certidão de casamento tem a data que vocês casaram, tem fotos. Então, se você está casada, e se você está casado, não desista do seu cônjuge. Tenham um interesse em ajudar os seus maridos espiritualmente. Não desistam. Jamais. Esposas de pastores, lembrem, seus maridos serão muito mais tentados que o normal. Lembrem disso. Igreja, lembrem as esposas de pastores que vocês conhecem. Lembre a minha esposa. Lembre a Tamires, esposa do André. Guardem isso no coração. Lembrem disso. Lembrem essas mulheres disso. Que os seus maridos, por serem líderes, estarem à frente, serem presbíteros, serão muito mais tentados que o normal, pois Satanás desejará a queda daqueles que causarão mais escândalo ao evangelho. Satanás procurará derrubar aqueles que trarão mais dano à igreja e mais mancha ao nome de Deus. Infelizmente, foi isso que aconteceu com o Dr. Lawson. Nós aqui, que nem o conhecemos, alguns amigos, né, ficamos profundamente abatidos e tristes com aquilo que aconteceu. Pastores, lembrem. Igreja, lembrem seus pastores disso. Suas esposas também serão muito mais tentadas a fim de minar e enfraquecer a sua liderança e trabalho pastoral. E, sobretudo, para manchar o santo nome de Deus e a causa do Evangelho. Cônjuges, não se privem um do outro. Por favor, Deus uniu vocês em aliança, em matrimônio, para que vocês se amem, para que vocês se entreguem um ao outro. Por favor, não se privem um ao outro.
Meus irmãos, que terrível, famílias que não têm intimidade há meses, semanas, anos. Isso não deve existir. Reforme a sua vida, reforme o seu casamento, reforme a sua vida íntima com o seu cônjuge. Isso é um meio de protegê-lo. Como falamos, o sexo não é sujo. Pelo contrário, é puro, é santo. Fazer amor com o cônjuge é disciplina espiritual. É disciplina espiritual, assim como orar e ler a Escritura. É uma atividade espiritual saudável para as nossas almas, que nos abençoa de todas as maneiras possíveis. E glorifica a Deus. Solteiros, tomem nota de tudo isso. Pois casamento é ministério. É serviço ao Senhor e não é para crianças. Casamento não é para crianças. Se você quer casar para poder usufruir dos benefícios do casamento, mas permanecer como se você fosse solteiro, não case. Você vai destruir a vida dessa mulher. Mulher, vale para você também. Não case. Vamos fazer uma semana intensiva de discipulado antes. Então você vai destruir a vida desse homem. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar aqui. Deus precisa não. A Escritura regula como que nós devemos viver no mundo. Como o André falou hoje pela manhã. Então nós não podemos brincar aqui. Finalizando o primeiro ponto. Como que maridos, presbíteros, homens, maridos e tudo mais, como que eles são irrepreensíveis no lar. E aqui eu não vou finalizar esse sermão hoje, vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam que eu não vou finalizar. Eu vou finalizar o primeiro ponto hoje e a gente continua nos próximos domingos, tá? Mas eu preciso finalizar isso aqui. Primeiro ponto pelo menos. Como que presbíteros são irrepreensíveis no lar? Nós vimos. Marido de uma só mulher. Vimos quais são as implicações disso. Agora, o segundo ponto que vocês devem observar, que nós, como igreja local, devemos observar é que tenham, agora a parte B, tá, do versículo 6, que tenha filhos crentes, /fiéis, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Agora nós estamos olhando para os filhos, né? Nós vimos o cuidado dele para com a esposa, agora nós vamos ver o cuidado dele para com os filhos. Liderar bem o lar também envolve ser fiel na educação dos filhos. Uma coisa que nós precisamos observar antes de membrar em uma igreja local eu preciso saber como que essa liderança, esses pastores, cuidam de suas esposas, do seu lar, e como que eles estão educando os filhos deles. Eu preciso saber. Eu preciso saber porque tudo isso dá evidências para nós de alguma coisa. O comportamento dos filhos dos pastores revelarão se esses filhos estão realmente sendo educados no Evangelho e se estão sendo disciplinados segundo a reta justiça. Notem, é público, é só observar. Ainda que eu sei que há pessoas que são muito sagazes em maquiar as coisas, não é? E isso fica mais difícil. No contexto do primeiro século era mais fácil, porque no contexto do primeiro século as reuniões eram domiciliares, não é? A igreja se reunia nos lares. Então era ali, ó, estava na casa dos irmãos se reunindo e aí a gente via as coisas acontecendo dentro do lar. Né? Alguns eram vizinhos, moravam ali do lado um do outro. Hoje não. Hoje eu estou a 2 horas da sua casa. Eu estou a 1h30 da tua casa. Não é? A gente se encontra na semana, no fim de semana, mas à distância é mais fácil maquiar e esconder as coisas. E eu sei que tem pessoas que são muito sagazes em fazer isso, e elas propositadamente evitam as pessoas de se achegarem a ela, porque se achegarem e se aproximar, verão coisas que contradirão. A sua vida estará em pleno flagrante de negligência em relação aos seus deveres como pastores, em relação à sua família. Não é? Então nós precisamos observar isso. Apesar das dificuldades, devemos ter olhos para isso. Além da postura do presbítero, as pessoas confiadas a ele, filho, esposa e tudo mais,
podem desqualificá-lo para o ministério. Você já ouviu isso? Não só o perfil do presbítero, mas os seus filhos podem desqualificá-lo para o ministério. E não são os filhos pelos filhos, são os filhos negligenciados pelos pais. E aí os frutos logo aparecerão, não é? Aqui também é uma outra porção da Escritura em que teólogos e comentaristas aqui vão cada um para um caminho. Alguns leem filhos crentes aqui como sendo uma referência à salvação dos filhos. Em outras palavras, é assim: um presbítero deve ter um filho crente. Essa é a leitura que alguns fazem. Tá? Essa é a leitura que alguns fazem. Se o filho não for crente, não pode ser pastor. E aí a gente entra numa outra luta. Então, qual que é a idade dessas crianças que são descritas aqui? A gente entra numa outra luta. Uma outra maneira da gente entender esse texto que eu penso que é mais adequada é que filhos crentes aqui, ou filhos fiéis, não necessariamente implica em salvação dos filhos, mas implica em que essas crianças, esses filhos, não é, por estarem recebendo o ensino do evangelho dentro de casa, diariamente por meio do culto doméstico, esse ensino, o evangelho, tem moldado a sua vida. Principalmente pequenininho, né? Pequenininho é mais fácil. Fala amém, é profundamente influenciado, é uma esponja, né? Onde ele está absorvendo. Então ele está vendo você lendo a Bíblia em casa, ou não. Ele está vendo você orando em casa. Quando fala oração, ele já faz assim ou não. Você pergunta para ele quem criou você, ele já fala Deus ou não. Então, filhos fiéis aqui significam que esses filhos, eles estão sendo moldados, eles estão recebendo o evangelho em casa por meio dos pais, né, principalmente os pais, a figura paterna principalmente. Só que eles não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Quer dizer que eles não são rebeldes. Quer dizer que eles obedecem aos pais. E a vida deles não é uma vida desregrada. Isso que é dissolução aqui, tá? Esses filhos, se alguém vier acusá-los de imoralidade, de uma vida desregrada, ou de rebeldia, ou de insubmissão aos pais, serão... É uma acusação que virá e não alcançará sucesso. Isso é fruto do trabalho diligente, disciplinado e incansável de homens que estão sendo fiéis ao Senhor. O oposto ocorrendo, temos homens infiéis. E esses homens que desejam o ministério pastoral ou o diaconato, tá? Essas também são requisitos e qualificações para os diáconos, são inaptos para cuidar da igreja de Deus, porque não estão cuidando da própria casa. Mas deixa eu ir além. Não só filhos rebeldes, insubmissos e desobedientes desqualificam alguém para um ofício na igreja local. A esposa também. Significa que não só os filhos devem ser observados, mas as esposas também. Vejam, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Significa que a esposa de um presbítero, ou de um candidato ao ministério, ou diaconato, ou homem, escute-me, se a tua esposa tem sido maldizente, fala mal dos outros, se ela tem sido desrespeitosa para com os outros, se ela abre a boca, vez após vez, para falar mal dos outros, sem nenhum recato, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, você está falhando. A culpa é dela, sim, claro que é dela. Mas isso revela que você está fracassando como esposo, como marido. Onde está você lutando pela piedade da tua esposa? Os frutos estão aí. E todos estão vendo. Você está falando com o pastor da tua casa. Se elas são fofoqueiras, gostam de uma briga, gostam de acender o fogo,
gostam de explodir barris de gasolina, você está falhando. Você não tem sido um marido bíblico. Eu não quero nem saber se você sabe os 5 pontos de Dosh de cor. Eu não quero nem saber se você sabe Romanos 9 em grego. De trás para frente, de frente para trás, do meio para cima, do meio para baixo. Vira pirueta. Você está falhando. O Senhor exorta você e a mim, se nós estamos nessa condição, se as nossas esposas estão indo cada vez mais fundo no buraco, a culpa é nossa. Por que os eleitos de Deus não caem finalmente? Porque Jesus Cristo é um marido fiel. Jesus Cristo tem braço forte. Ele é um rei soberano e gracioso e amoroso. Marido, se a tua esposa tem dado esses frutos, é porque você não tem sido um marido bíblico. Não tem sido um marido espiritual. Você não ama a sua esposa como Deus exige que você ame. Você ama segundo o mundo. Você ama segundo Hollywood. Você ama segundo os filmes. Você ama segundo Satanás. Mas você não ama a sua esposa segundo as Escrituras. Isso é motivo para corarmos de vergonha. É motivo para clamarmos agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou esse homem. Esposa, é motivo de você corar de vergonha. Há quanto tempo você conhece o Evangelho da Graça? E há quanto tempo você continua nessa vida imoral, ímpia e corrupta? Você também tem responsabilidade, você também é culpada. Então vejam que um candidato à liderança na igreja com esposas assim devem ser preteridos. E a razão deve ser clara, deve ser dito. Marido, você precisa cuidar da tua esposa primeiro. Esposa, você precisa cuidar do teu marido. Você precisa crescer em arrependimento e graça. Então vejam que parece simples, mas não é. Não é só fazer uma escolha. Vocês têm a responsabilidade de avaliar isso, de olhar isso de maneira séria, de abrir as escrituras, pegar informações, conversar, fazer pergunta difícil. Teve uma família que foi em casa uma vez, e uma das perguntas que essa família fez, não lembro agora qual dos cônjuges, foi assim: me fala a tua experiência de novo nascimento. Quero saber se você nasceu de novo. Como eu fiquei feliz em ouvir isso. Isso demonstra onde está o coração dessa família, o que eles estão buscando. Então vejam, meus irmãos, nós estamos falando de algo sério, porque Deus ordenou que as coisas fossem colocadas em ordem na comunidade local, na igreja local. Então nós não podemos brincar aqui. Eu sei, eu estou na fogueira. O André está na fogueira. E todos os outros que anseiam o episcopado estão na fogueira. Mas é assim que tem que ser. Passar o pente, o ferro da Escritura, para tirar toda a impureza, para que a gente tenha, como vamos nascer como igreja, para que a gente tenha segurança de que realmente estamos em boas mãos. Aplicações aqui finais, a gente caminhando para o final do primeiro ponto. E a gente segue, tá bom? Nas próximas semanas. Então, nós precisamos olhar para as esposas dos candidatos ao ministério, para saber se elas passam nos critérios estabelecidos por Deus. Precisamos conversar com essas mulheres, saber de sua fé. Uma nota rápida que nós precisamos colocar aqui, antes de avançar e finalizar, é que as esposas de pastores não são pastoras, tá? Nós também estamos inseridos em uma cultura que imagina que as esposas dos pastores, elas necessariamente precisam ser líder de alguma coisa na igreja. Elas até podem ser, por dom, por chamamento, não é? Ensinar outras mulheres, cuidar de alguma coisa na igreja, mas não porque ela é esposa de pastor, mas porque ela é crente e tem dons para servir a igreja local. Não é porque o pastor foi chamado para o ministério que, de alguma forma, a esposa dele necessariamente tem que ser líder do ministério de mulheres. Não necessariamente. Pode ser que seja? Pode. É uma bênção se for? Sim. Mas não necessariamente. Do ministério infantil? Não necessariamente. Os responsáveis por ensinar, por disciplinar, por discipular, por preparar as pessoas para o serviço, para preparar a igreja, são os pastores. São os presbíteros da igreja. Então isso a gente precisa carimbar aqui, porque há uma ideia muito errada, há expectativas muito ruins, fardos muito pesados que são colocados sobre esposas de pastores, quando na verdade o Senhor nunca ensinou algo assim em sua palavra. Tá bem? Vamos avançando aqui. Então nós também precisamos olhar para os filhos.
dos candidatos ao ministério, para saber se esse homem tem sido fiel ao Senhor em cuidar dos seus filhos. Homens, principalmente vocês, nós, cuidemos de nossos filhos com zelo. Se os amamos, precisamos discipliná-los com a vara quando for necessário. Mas não apenas isso. Devemos conduzir seus corações ao Senhor Jesus. Essa é a nossa missão como pais, conduzir as almas eternas dos nossos filhos ao Senhor Jesus. Não só aplicar e demonstrar o rigor da lei, mas também escancarar o amor e a graça de Deus, que está disposto a salvar os piores dos pecadores, inclusive os nossos filhos, obstinados e mortos em seus delitos e pecados. Sempre devemos, em toda e qualquer circunstância, com os nossos pequenos, pregar o evangelho a eles. Toda a oportunidade que tivermos, nós precisamos disso. Precisamos instruir os nossos pequenos a como obedecer uma autoridade, a começar em casa. Notem, tudo começa em casa. Se não há fé em casa, o que está fora é hipocrisia. Se a casa, o lar, não está sendo protegido por oração, por esse telhado da graça de Deus, é muito provável que o seu lar seja um covil de demônios. Porque fora do lar você é uma bênção, você é santo, você é piedoso, mas dentro do lar você é um demônio. Ali você se revela como você é de fato e de verdade. Por isso é tão importante. O lar é o nosso principal ministério. Isso ensinaram os nossos pais reformados. Isso ensinaram os nossos pais puritanos. Isso se perdeu ao longo do tempo, mas nós, pela graça de Deus e à luz da sua palavra, vamos recuperar. Então, se os nossos filhos, nossas esposas não aprendem reverência a Deus em casa, por que eles vão aprender fora? Que mágica é essa? Ainda mais os pequenos, não é? Que são um tanto quanto incontroláveis em certas idades. Então, irmãos, nós precisamos cuidar disso, tá bem? E eu preciso parar esse sermão agora, porque eu extrapolei muito o tempo. Eu tinha esperança realmente de pregá-lo inteiro. Eu tinha esperança. E a Xi tá dando risada lá também, porque você se auto-sabota, né? Mas eu não posso avançar. Tem muita coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu peço permissão aos irmãos para a gente parar aqui, nesse primeiro ponto, e a gente deixar reticências para a semana que vem. Não prometo que vou terminar a semana que vem também, tá? Não prometo. Porque vocês viram que esse assunto é muito sério. E a gente precisa ir fundo, a gente precisa mergulhar. Tá bem? Então, expomos o versículo 6, aplicamos o versículo 6, e aí, a partir da semana que vem, a gente avança para o segundo ponto, que é os presbíteros devem ser irrepreensíveis no caráter. Então, o lar, no caráter, agora a gente vai olhar para ele como pessoa, não só o que ele faz em casa, e depois na doutrina. Por que isso tudo é importante, meus irmãos? E aqui a gente, considerações finais. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por você. Ele comprou a sua alma com sangue precioso. Você é dele. Ele te pertence. Mas ele não abandonou você. Ele selou você com o seu espírito. E ele prometeu, no antigo pacto, que daria pastores fiéis para cuidar do seu povo. Pastores que não são interesseiros. Pastores que não querem o seu dinheiro. Pastores que não estão nem aí para a politicagem, que se exploda se eu tiver que concordar com um pastor que eu admiro. Apesar dos seus erros, que rompamos a amizade. A verdade acima de tudo. A verdade acima de tudo. Não estamos nem aí para a politicagem. Nós estamos interessados em pregar o evangelho, aplicar o evangelho e crescermos juntos como igreja. Tudo isso porque o Senhor Jesus Cristo ordenou que fosse assim. O Senhor Jesus Cristo, por sua palavra e Espírito, através desse texto e dessa exposição, está colocando as coisas em ordem na nossa igreja, para que ela possa nascer saudável, com uma membresia saudável, com presbíteros saudáveis, para que nós possamos pregar o Evangelho da Graça nesse bairro de maneira saudável, para a glória dele.
Amém? Então guardem isso. É tudo por causa do Rei Jesus. Ele é o Rei da igreja e ele governa a sua igreja por meio da sua palavra. Nós, por amor a ele, porque o amamos, porque ele nos comprou, simplesmente nos entregamos a ele e dizemos: sim, Senhor, somos teus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então vamos orar e vamos para o nosso último cântico. Pai Santo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra, de expormos a tua palavra, de sermos confrontados pela tua palavra, de sermos humilhados pela tua palavra, mas também, Senhor, ao mesmo tempo, sermos consolados por ela. Fomos quebrados os nossos corações em 1000 pedaços, mas sabemos que a tua graça pegará cada um desses pedaços e dará ao nosso coração mais graça, para que possamos amar mais ao Senhor, amar mais o nosso lar como homens, como mulheres, como presbíteros, diáconos. Ó Deus, dá-nos presbíteros que sejam irrepreensíveis no seu lar, que amem suas esposas, que amem seus filhos. Senhor, dá-nos homens irrepreensíveis, que amem suas esposas, que amem seus filhos. Senhor, dá-nos solteiros irrepreensíveis, que conhecem bem as suas responsabilidades, para que possam entrar no ministério da família conscientes de suas responsabilidades sublimes e celestiais. Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor tem reformado a nossa vida. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento, e a ti toda a honra, glória e louvor, agora e sempre. Amém e amém.